Imagine que você está em uma região chamada Decápolis, no lado leste do Mar da Galileia, há cerca de 2000 anos atrás. Você é um criador de porcos e tem uma grande manada de cerca de 2000 animais. Um dia, você vê um barco se aproximando da costa e reconhece um homem que desembarca. É Jesus, o famoso rabino da Galileia, que tem feito muitos milagres e ensinado com autoridade. Você fica curioso para saber o que ele veio fazer aqui, mas logo percebe que ele não está sozinho. 2 homens possuídos por demônios saem correndo dos sepulcros e vão ao seu encontro. Eles são violentos, fortes e vivem gritando e se ferindo com pedras. Se você gosta de vídeos com temas bíblicos, considere se inscrever em nosso canal para ficar por dentro das próximas histórias e deixe o seu like. Obrigado pela sua contribuição. Continuemos com o vídeo. Ninguém consegue controlá-los ou ajudá-los, mas Jesus não tem medo. Ele se aproxima deles e ordena que os espíritos imundos saiam deles. Os demônios reconhecem Jesus e imploram que ele não os atormente. Eles fazem um pedido estranho, que ele os mande para os porcos que estão pastando no monte. Jesus concorda e permite que eles entrem nos porcos. O que acontece em seguida é chocante. A manada inteira se lança despenhadeiro abaixo para dentro do mar e se afoga. Você fica perplexo, assustado e indignado. Por que Jesus fez isso? Por que ele deixou os demônios irem para os porcos? Por que ele destruiu o seu sustento e o dos seus colegas? O que ele queria ensinar com isso? Essas são algumas das perguntas que vamos tentar responder neste vídeo. Fique conosco e descubra o significado deste episódio intrigante da vida de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal, onde buscamos entender melhor a Bíblia e a sua mensagem. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos milagres mais polêmicos de Jesus: a libertação dos endemoninhados de Gadara e a morte dos porcos. Esse milagre está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, com algumas variações de detalhes. Nós vamos nos basear principalmente no relato de Marcos, que é o mais completo e detalhado. Antes de entrarmos na análise do texto, vamos fazer um breve contexto histórico e geográfico. Jesus estava na Galileia, a região onde ele cresceu e iniciou o seu ministério público. Ele tinha acabado de acalmar uma tempestade no Mar da Galileia, demonstrando o seu poder sobre a natureza. Ele atravessou o mar com seus discípulos e chegou à região dos Gerasenos, também chamada de Gadarenos ou Gergesenos, dependendo do manuscrito. Essa região fazia parte da Decápolis, uma liga de 10 cidades gregas que tinham certa autonomia política e cultural sob o domínio romano. Essas cidades eram marcadas pela influência helenística, ou seja, da cultura grega, que era diferente da cultura judaica. Por exemplo, os judeus consideravam os porcos como animais impuros proibidos pela lei de Moisés, e não os criavam nem os comiam. Já os gentios, ou seja, os não-judeus, não tinham essa restrição e criavam porcos para o consumo e para o comércio. Por isso, Jesus encontrou uma grande manada de porcos na região dos Gerasenos, o que não seria comum na Galileia. Além disso, os Gerasenos tinham sepulcros, ou seja, túmulos escavados nas rochas, onde enterravam os seus mortos. Os judeus também tinham sepulcros, mas evitavam o contato com eles, pois consideravam que isso os tornava impuros. Portanto, Jesus estava em uma região estrangeira, com uma cultura diferente, e se deparou com 2 elementos que simbolizavam a impureza: os porcos e os sepulcros. E foi justamente nesse cenário que ele realizou um dos seus maiores milagres de libertação. Quando Jesus desembarcou, ele foi logo recebido por 2 homens possuídos por demônios. Mateus menciona 2, mas Marcos e Lucas se concentram em apenas um, talvez porque ele fosse o mais notório ou o mais violento. Esse homem vivia nos sepulcros, sem roupas, sem casa, sem família, sem dignidade. Ele era dominado por uma legião de demônios, que são anjos caídos que se rebelaram contra Deus e seguem Satanás. Esses demônios oprimiam o homem de tal forma que ele tinha uma força sobrenatural, que rompia as correntes e os grilhões que tentavam prendê-lo. Ele andava pelos montes e pelos sepulcros, gritando e se ferindo com pedras.
Ele estava em um estado deplorável, miserável e desesperado. Mas quando ele viu Jesus, ele correu para ele e se prostrou diante dele. Isso mostra que os demônios reconheciam a autoridade de Jesus e sabiam que ele era o Filho de Deus. Eles também sabiam que Jesus tinha o poder de expulsá-los e de julgá-los. Por isso, eles imploraram que ele não os atormentasse. Eles também fizeram um pedido estranho, que ele os mandasse para os porcos que estavam pastando no monte. Por que eles fizeram esse pedido? Há várias possíveis explicações, mas nenhuma delas é certa ou definitiva. Vamos ver algumas delas. Uma explicação é que os demônios queriam evitar o abismo, que é o lugar de prisão e tormento dos anjos caídos, até o dia do juízo final. Eles preferiam habitar em algum corpo, mesmo que fosse de um animal impuro, do que serem confinados no abismo. Essa explicação se baseia no fato de que em Lucas 8:31, os demônios suplicaram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Outra explicação é que os demônios queriam causar mais destruição e prejuízo, tanto para os donos dos porcos quanto para os habitantes da região. Eles sabiam que ao entrarem nos porcos, eles provocariam a morte dos animais e a ira dos homens. Eles queriam mostrar o seu ódio e a sua maldade e tentar impedir o avanço do reino de Deus naquela região. Essa explicação se baseia no fato de que Jesus disse em João 10:10 que o ladrão, ou seja, o diabo, vem para roubar, matar e destruir. Outra explicação é que os demônios queriam criar uma evidência visível da libertação dos homens e da transferência dos espíritos imundos. Eles queriam que as pessoas vissem o que aconteceu com os porcos e soubessem que eles saíram dos homens. Eles queriam que as pessoas ficassem impressionadas com o poder de Jesus, mas também com o poder deles. Eles queriam causar medo e confusão nas pessoas e tentar desacreditar Jesus diante delas. Essa explicação se baseia no fato de que em Mateus 8:34, as pessoas da cidade foram ver o que havia acontecido e, ao verem Jesus, lhe rogaram que se retirasse dos seus termos. Essas são algumas possíveis explicações para o pedido dos demônios, mas nenhuma delas é totalmente satisfatória ou conclusiva. O fato é que Jesus permitiu que eles fossem para os porcos, e isso também levanta algumas questões. Por que Jesus fez isso? Ele não se importava com os porcos ou com os seus donos. Ele não estava violando o direito de propriedade deles. Ele não estava sendo cruel ou irresponsável. Algo que vale ressaltar aqui diz respeito sobre como funciona o comportamento das legiões demoníacas quando estamos falando a respeito das possessões. Na passagem, Jesus nos explica o que ocorre quando há um exorcismo e uma determinada entidade sai do corpo do hospedeiro. Isso nos é explicado na passagem de Mateus 12. Assim diz Jesus: "E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e, voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má." O que Jesus nos explica nesta passagem é sobre quando uma entidade sai do hospedeiro, e esse é curado de todas as suas mazelas. Determinada entidade cria um apego pela sua antiga casa. Outro ponto importante de ser aqui mencionado é que a capacidade de possessão não só ocorre em pessoas. Nestas passagens, a Bíblia nos mostra também que eles também podem se apossar do corpo de animais, embora essa prática seja mais incomum. Os demônios preferem utilizar esse recurso apenas para situações mais emergenciais ou desesperadoras, como o caso em questão onde os demônios temiam que Jesus viesse julgá-los antes do tempo do juízo final. Jesus permitiu que os demônios fossem para os porcos, e o resultado foi surpreendente. A manada inteira, de cerca de 2.000 porcos, se lançou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e se afogou. Isso mostra o poder de Jesus sobre os demônios, que obedeceram à sua ordem, mas também a destruição que eles causam, ao levar os porcos à morte. Por que Jesus permitiu isso? Não há uma resposta definitiva, mas podemos pensar em algumas possibilidades. Uma possibilidade é que Jesus quis mostrar a sua soberania sobre toda a criação,
tanto os homens quanto os animais. Ele demonstrou que ele tem autoridade para dispor das coisas como ele quiser e que ninguém pode questionar os seus atos. Ele também mostrou que ele valoriza mais a vida humana do que a vida animal e que ele está disposto a sacrificar os porcos para salvar os homens. Essa possibilidade se baseia no fato de que em Mateus 10, 29, Jesus disse que nenhum pardal cai em terra sem o consentimento do Pai, e que nós valemos mais do que muitos pardais. Outra possibilidade é que Jesus quis mostrar o seu julgamento sobre a impureza e a idolatria daquela região. Ele demonstrou que ele rejeita os porcos, que eram animais impuros e proibidos pela lei de Moisés, e que ele condena o comércio e o consumo deles. Ele também mostrou que ele desafia os deuses pagãos daquela região, que eram representados por animais, e que ele tem poder para destruí-los. Essa possibilidade se baseia no fato de que em Isaías 65, 4, Deus disse que ele aborrece os que comem carne de porco e queimam incenso nos sepulcros, e que em Salmos 106, 37, está escrito que os israelitas sacrificaram seus filhos para os demônios. Outra possibilidade é que Jesus quis mostrar o seu propósito de levar o evangelho para os gentios e de preparar o caminho para a sua missão. Ele demonstrou que ele tem compaixão dos que sofrem sob o domínio de Satanás e que ele tem poder para libertá-los. Ele também mostrou que ele quer que os que foram libertos testemunhem do seu amor e do seu poder a seus conterrâneos e que ele quer que os que o rejeitam sejam confrontados com a sua mensagem. Essa possibilidade se baseia no fato de que em Marcos 5:19, Jesus disse para o homem liberto que voltasse para sua casa e contasse o que Deus tinha feito por ele, e que ele foi e começou a pregar em toda a Decápolis. Essas são algumas possíveis razões para Jesus permitir a morte dos porcos, mas nenhuma delas é totalmente satisfatória ou conclusiva. O fato é que Jesus fez isso, e isso gerou uma reação diferente das pessoas envolvidas. Quando os porcos morreram, os que os guardavam fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. As pessoas foram ver o que havia acontecido e ficaram admiradas com o que viram. Elas viram o homem que antes estava possuído, agora sentado, vestido e em perfeito juízo, do lado de Jesus. Elas viram a transformação radical que Jesus operou na vida daquele homem, que passou de um estado de miséria e loucura para um estado de paz e lucidez. Elas viram o poder e a graça de Jesus, que libertou o homem da opressão dos demônios e lhe devolveu a dignidade e a esperança. Mas elas também viram os porcos mortos, boiando no mar ou nas margens. Elas viram o prejuízo econômico e social que Jesus causou, ao destruir uma fonte de renda e de alimento para muitos. Elas viram o conflito e a tensão que Jesus provocou, ao desafiar os costumes e as crenças daquela região. Elas viram o perigo e o risco que Jesus representava, ao demonstrar uma autoridade que ninguém podia controlar ou compreender. Como elas reagiram diante disso? Elas ficaram com medo. Elas ficaram com medo de Jesus, do seu poder, da sua mensagem, da sua presença. Elas ficaram com medo de perder mais do que ganhar, de sofrer mais do que se alegrar, de mudar mais do que permanecer. Elas ficaram com medo de Jesus e lhe rogaram que se retirasse dos seus termos. Elas rejeitaram Jesus e o expulsaram da sua região. Elas preferiram os porcos a Jesus, o lucro à salvação, o conforto à conversão. Elas perderam a oportunidade de conhecer e seguir a Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Esse é o fim do nosso vídeo sobre o milagre da libertação dos endemoninhados de Gadara e a morte dos porcos. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo com ele. Esse milagre nos ensina algumas lições importantes, como: Jesus tem poder sobre os demônios e pode libertar qualquer pessoa que esteja sob o seu domínio. Jesus tem compaixão dos que sofrem e quer restaurar a sua vida e a sua dignidade. Jesus tem autoridade sobre toda a criação e pode dispor das coisas como ele quiser para cumprir o seu propósito. Jesus tem um plano para levar o evangelho para os gentios e quer que os que foram libertos testemunhem do seu amor e do seu poder. Jesus tem um desafio para os que o rejeitam e quer que eles sejam confrontados com a sua mensagem e com a sua presença.
Agora, nós queremos saber a sua opinião. O que você achou deste vídeo? O que você achou deste milagre? O que você aprendeu com ele? Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Deus abençoe você e sua família.